Estamos aqui com o Flávio Jardim. Flávio Jardim! Os velejadores têm que entender quem é essa figura que tá aqui entre nós, tão próximo aqui em Florianópolis, e é um monstro da vela. Então pera aí só um pouquinho. Tu foi pra Noronha com 17 anos com o Schaefer 31. Teu pai tava junto? Não. Era eu e mais 3 amigos. O meu amigo mais velho só falava: meu Deus, matamos o Flávio. O Marcos falou que não entra mais, que não sei o que a gente vai falar pra mãe dele. Com o padre do balão, foi quase a mesma coisa, só que a gente teve tempo. Não, a gente só teve tempo. Quando a gente começou a fazer essas viagens, era pra começar a ganhar experiência pra conseguir fazer a volta ao mundo. Cara, eu brinquei com windsurf pra galera da vela aí que só usa o veleiro. Meu, é como tu sair de... Cara, eu não sei dizer. É como tu botar 160 com uma bicicleta, cara. Cara, é muito da hora. Na Bahia tinha lugar que a gente via a senhorinha caminhando e ela ia mais rápido que a gente ia lá pra fora. Que quando droga. Voltava, a tiazinha tava aqui. E é um recorde isso aí, né? Tu tá no Guinness, né? Foi pro Guinness Book. Esse aí. E foi pro Guinness Book só a medida da costa, né? Daí chegou no Nordeste, os caras estão vindo aonde? Oxe, estão vindo aonde? Ah, estão vindo lá de baixo, não sei o quê. Fica lá em casa. Mas daí eu tava preocupado com o tubarão, acabei sendo mordido por um cachorro. Era o único pastor alemão, o único cachorro bravo de Noronha. Tava do lado da minha casa que a gente tava ficando. Cara. Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, mais um Papo de Pier. E hoje temos alguns convidados exóticos, mas antes disso, sentem-se, fiquem à vontade, abre aquele vinhozinho que lá vem papo de novo, certo? E hoje os ventos nos trouxeram um convidado muito exótico, nosso querido amigo Flávio Jardim, tem um pouquinho de história. Temos aqui também o nosso querido entrevistador aqui hoje, que ele vai seguir o protocolo do manual das perguntas e eu vou fazer as perguntas aleatórias, as mais complicadas possíveis pro nosso querido amigo. A ideia é torcer e tirar toda a informação e toda a experiência dele. Daqui a gente bota ele do avesso e vamos ouvir um pouco dessa história aí, que esse cara aí já rodou um pouco o mundo. Bora. Então, vamos lá. Flávio. Conta, imagina. Conta o que tu já fez. Conta o que tu já... Não, mentira. Cara, como é que começou? Cara, assim, ó, assim, tu... O responsável hoje, o meu contato contigo mais é na Flipboat, que eu sou um dos responsáveis da alguma parte da limpeza, que é o Gui, praticamente só a limpeza. E também manutenção, o Gui me ajuda também em algumas coisas, mas eu basicamente manutenção nos barcos da Flip aqui em Itajaí. E acabei conhecendo essa figuraça aqui, que tem um monte de história. Cara, eu nunca perguntei as histórias porque eu tava com muita vontade de fazer o podcast. Eu sei muito pouco, então eu vou descobrir junto com vocês aqui hoje um pouco das histórias desse cara que... Os velejadores têm que entender quem é essa figura que está aqui entre nós, tão próximo aqui em Florianópolis, e é um monstro da vela e a gente nem sabia. Bora! Flávio, muito bem-vindo, querido. Obrigado. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu sei que está fazendo um baita esforço para estar aqui. Flávio Jardim. Então, cara, como é que começou essa coisa toda aí da vela? Como é que começou a velejar quando era guri? Como é que foi? Sim, eu desde os 6 anos eu reprovei na escola de vela. Já optimista, porque eu não tinha peso pra começar a correr regata. Ah, não tinha peso mínimo. Porque meu irmão já velejava, ele tinha 7, 8 e eu tinha 5. Eu acho que quando eu comecei a fazer 5, 6, eu comecei a fazer lá com o Pirão, lá em Floripa, no Optimist. E daí reprovei, daí no outro ano eu comecei a correr regatinhas, mas nunca fui de competição, nunca fui muito pilhado nisso. Mas fui até os 12 de Optimist, 10, 12 anos. Daí começou todo final de semana tinha que regata, né? Era Optimist, pro quadrado, mas tu pegou as manhas pra fazer ele dar uma... Sim, sim, começou com madeirão, depois pegou um winner, aquelas coisas todas, boa. Né? E daí dos 12 eu fui pro windsurf. Daí comecei a velejar e todos meus amigos na época começaram a velejar também. O windsurf é speed puro, né? O windsurf o cara que veleja, coisa, né? a galera... uma liberdade, assim, em comparação com o Optimist. É tipo, o cara andar de carro, viajar de carro todo fechado e tu viajar de moto, assim. O mais perto do Hobbycat, 49, beleza, mas daí era o windsurf, né? Então a gente ficou muito pilhado. E quando eu tinha uns 15 anos, o meu pai tinha comprado um Schaefer 31. E como todo o bom velejador,
não usava, né? Ele ficava. Mas Schaefer 31 é um bom barco. Ficava no seco lá em Lembra o nome do barco? Xamã. Xamã? Sim, como não vou lembrar, né? Do nosso querido Xamã. Fomos até Noronha com ele. Que da hora. Mas daí a gente tudo com 15 anos, meu pai falou, pô, a gente não usa. Peraí só um pouquinho. Tu foi pra Noronha com 15 anos. Não, tinha 17 já. O Vini mandou avisar que não vai fazer mais vídeos porque você não se inscreveu no nosso canal. Então se inscreve, curte e comenta para nós continuarmos compartilhando alegremente nossos vídeos. 17, pô, isso Peraí, então, peraí só um pouquinho. Tu foi pra Noronha com 17 anos com Schaefer 31. Teu pai tava junto. Não. Era eu e mais 3 amigos. Todo mundo Que dessa idade tinha os amigos? Todo mundo 17. A gente é 17, 18. Você já tem responsabilidade pra tocar o barco, né? Acabei de descobrir que eu não sou um velejador. A gente, daí Noronha, legal aqui, Recife ainda a gente não podia ir pra Noronha porque não tinha carteira de capitão, né? Só que também eles não podiam dar capitão abaixo de 21. E eles deram pra gente, eles nem perguntaram. Caramba, Caraca, foi um erro. Você chegaram a correr a regata ou Sim, só? sim, a gente foi pra Refena. Levou um mês subindo. Não, mas antes de chegar em Noronha, a gente já tinha feito vários planejamentos pra ir pra Ilha Bela, pra ir pra... Tá, e vocês saíram da onde exatamente? Eu não sei se eu perdi essa parte. De Floripa. Não, mas aí primeiro, vocês assim, três com 17 anos de idade saíram de Floripa. Na época da escola, a mais longa que a gente tava se programando, isso já com uns 15, 16, a gente, vamos pra Semana de Velha de Ilha Bela. Daí como é que a gente vai fazer? Não, cara, vamos esperar entrar o vento sul. Entrou o vento sul, a gente bota as velas e vai. A gente nunca tinha ligado o GPS. Naquela época não era o plotter, era o GPS. Sim, plotava longitude coordenada na carta náutica. Na carta náutica. Só que eu nunca tinha feito isso. Meu irmão chegou assim, vocês vão pegar, entrou o vento sul, vocês vão botar, passou o arvoredo, é 60 graus na bússola, e umas 40 horas vocês vão Teus pais estavam a par disso. Estavam. Assim como teu irmão. Não, meu irmão falou, bota 60 graus na bússola e em 40 horas, 48 horas vocês vão voltar vendo Ilha Bela. E a gente, beleza. Vamos. Daí entrou a cabeça, em vez de a gente esperar passar a cabeça de sul, a gente não. Entrou o sul, galera. Abrimos a Genoa e foi o Eleve, né? O chefe 31, né? Um barco rápido. Cana de leme, né? Cana de leme. Sem bimini, sem doghouse, nada. Daí, peito aberto. E o barco lotado de comida, porque a gente ia passar todos 4. Nessa época a gente tava em 5, porque o irmão de um amigo meu tava junto. Que era mais velho, mas nunca tinha entrado num barco. Pô, não serve pra nada. E meu irmão ainda falou, né? Cara, se alguém cair na água, esquece que vocês não vão achar. Esquece. E a gente foi, né? 5 horas da tarde, eu tava no timão, daí, vamos passar antes de anoitecer, todo mundo no timão, porque aquele piloto de cana não ia aguentar nem fudendo, né? E a gente tava brincando de surfar onda, mais velocidade. Olha aí, né? Quando um amigo meu entrou pra timonear, a primeira ele perdeu o barco, atravessou, a segunda veio estourando, a cruzeta desse lado aqui pegou na água. Nossa. E eu e esse amigo que tava no timão, a gente tava muito na pilha do windsurf de wave. O que é o windsurf nas ondas? Larga material e depois sai nadando pra não se embolar com o material e não se machucar. Isso. A gente joga o material e vai nadando e pega de novo. O que a gente fez no veleiro? Larga o material e sai nadando de volta. Quem disse? O veleiro voltou, inflou a VG2 e eu nós amigos, cara, a gente tava aqui na altura de Itajaí, cara, umas 20 milhas pra fora, cara. Tipo, na altura Sim, pra lá dos navios. Era Itajaí com Arvoredo, que a gente tinha passado grudado no Arvoredo, que meu irmão mandou a gente passar grudado no Arvoredo. E dali toca reto. E cara, eu caí, meu amigo caiu, eu tava com umas botas, não me lembro até hoje, tava com umas botas do meu irmão, cara, pra caralho, será que eu tiro as botas pra conseguir nadar se eu fico com as botas? E daí jogaram a boia pro meu amigo subiu no barco e eu fiquei. Só que eu fiquei vendo o barco o tempo todo, então eu tava tranquilo. Isso tudo 5h30 de julho, né? Frio pra caralho. E eu era o que mais sabia dentro do barco nessa época. Meu chapéu. Cara, a galera que fez a volta era tudo novato. Não, a volta ao mundo depois a gente já... Não, a galera que fez a volta... Sim, todo mundo era... Aprenderam a velejar naquela pena, do Arvoredo até ali. Mais ou menos isso. Bom, daí o barco foi... Eles chegaram a me perder de vista, eu sempre vendo o barco. Liga o motor! Daí ligaram, lógico que tava engatado pra trás. Nossa, pode crer. E daí conseguiram ligar o motor e disse que o meu amigo mais velho só falava: meu Deus, matamos o Flávio, o Marcos falou que não entra mais, que não sei o que a gente vai falar pra mãe dele. E polenta, ovo, tudo virado dentro do barco, uma nojeira, cara. Só sei que eles viraram
e tinha uma gaivota na minha cabeça. E eles acharam por causa da gaivota. Porque eles falam, eu o tempo todo vendo o barco. Eu não me apavorei em nenhum momento. Pra mim eu tava vendo. Depois que eu descobri que eles não estavam me vendo. A gaivota tava ali protegendo o lanchinho, né? E a gaivota, daí o biólogo já falaram que é isso. Quase virou lanche, né? E o biólogo já falou que é isso. Que gaivota, como não tem nada no meio do mar, qualquer coisa diferente, às vezes eles vão ver pra ver o que tá. E daí viraram e me pegaram. Daí que a gente subiu no barco. Daí, quando todo mundo subiu no barco, tá, beleza, tudo certo. Tá, vamos ligar o GPS e aprender como é que se faz. Então a gente com o padre do balão, foi quase a mesma coisa, só que a gente teve tempo. Não, a gente só teve tempo, diferente do padre do balão que não tinha tempo pra estudar o negócio. Então a gente ligou, ele congelou latitude, cadê a carta náutica da nossa região aqui? Daí pegamos a carta náutica, daí começamos a ver o farol de Itajaí aqui. E não, agora vamos pra cá. Nesse dia, eu enjoo pra caralho, nesse dia eu não enjoei de tanta adrenalina. Os outros, todo mundo vomitou. E eu era o pior de todos e nesse eu não Foi a natação, né? Eu sempre enjoei melhorada, também, né? Cara, eu não... Nesse dia era tanta adrenalina que nada. Nunca vi... Tu acredita? Porto Belo deixou a gente parar lá? O Yacht Club? Deixou? Deixou a gente parar e vai lá secando. Tem foto de todas as roupas secando e coisas assim. Tu tem essas fotos? Cara, tem que algumas procurar, coisas? Tem que procurar, depois tu me manda se der pra gente botar no vídeo. Daí, aqui. Cara, em Floripa já estavam falando que tinham mandado o helicóptero no Salvai, que não sei o que, já tinha um monte de coisa. E meus pais vieram, daí meu irmão veio. E a gente falou, cara, se a gente parar agora, a gente traumatiza, cara. Tem que tocar. Não pode parar, não pode daí parar. Meu irmão entrou no barco, que já tinha feito umas 2 vezes pra Ilhabela. E daí a gente foi junto e... Eu não sei se dessa vez... O início deu uma escapada na corrente, então. Lógico. Não é, cara, hoje em dia a galera começa, faz aula com o Marcelo, faz aula com isso, aula de oceano, aula com aquilo. Era tudo autodidata. Vamos lá e ver o que dá. E na frente fria, né? Isso aí, no mar, né? Não, vai ter muita gente criticando nos comentários aqueles capitão de pia. Pô, mas isto é uma irresponsabilidade. Por isso que a gente fez com 17 anos, não fez com 40. Claro, cara! Todo mundo tem direito na vida de um dia ser ignorante, cara. Todo mundo na verdade, né? Quando é guri, né? Daí, numa dessas, e a gente fez, daí depois disso, a gente fez várias pra Ilhabela, pra Búzios, passamos o Boqueirão com esse 31, a gente andou muito com esse 31, lá pra cima. Era Angra, daí chegava em Angra, um monte de tiozinho querendo se preparando pra ir pro Caribe. Como assim, cara? Tem tudo pronto no Caribe, o que tá se preparando? É costado? Vai costeando a costa, porra! Não vai ficar 3 anos se preparando, sabe? E a gente ia até Búzios, pô, Boqueirão, cara. Boqueirão, já peguei espumando 2 lados com aquele barquinho 31 partidinho. E agora? É aqui mesmo? Sabe onde que é Boqueirão? Lá que massa. Em Cabo Frio? Não. Cara, tu tá no Conheço muito pouco a Costa Verde do Rio. Tu tá mar mexido, bizarro. É 2 pedrão assim, gigante assim, que tu passa, fica um paraíso assim, ó. Liso, com água transparente e tudo mais. Um amigo meu tava comentando esses dias sobre esse... Foi as viagens mais legais, eu acho que talvez até mais legal. Cara, eu tô guardando a Costa Verde no Rio de Janeiro pra um dia eu poder explorar ela. Porque eu já vi tanto vídeo, tanta coisa. E quando eu vejo um vídeo, eu vou lá e troco de canal. Eu tiro do canal não quero ver. E quando eu for, eu quero estudar com muito amor e carinho. Pra mim entrar em todos os cantinhos. Eu quero ficar anos na Costa Verde do Rio. Pra mim conhecer todo. E quando a galera fala, eu quase, não quero escutar, não quero escutar. Não, pode falar. A história é pra todo mundo. Numa dessas a gente queria, e a gente já começou, daí a gente começou a já planejar uma volta ao mundo. E era com esse 31. Não, peraí, vocês não tinham chegado em Não, calma. Fernando... Quando a gente começou a fazer essas viagens, era pra começar a ganhar experiência pra conseguir fazer a volta ao mundo. O projeto maior era a volta ao mundo. O projeto maior era a volta ao mundo. Isso aí era só o que tava sabendo nem velejar. A gente já queria ver. Aí começaram caindo no mar já. Foi assim. Natação, né? Tem que saber, né? Básico, né? Foi assim. O projeto principal sempre foi dar a volta ao mundo. Treinamento. Foi dar a volta ao mundo. Daí a gente com 31 a gente... beleza. Com 31 a gente vai pro Caribe fácil. Tá, mas como é que a gente vai voltar? Não, então não vamos voltar. Vamos passar para Panamá e daí a gente já começa para a volta ao mundo. Mas com 31 daí é foda, né, cara? E tu fez... Não, peraí, eu ainda tô ali no Rio. Eu ainda tô no Rio de Janeiro. A gente fez várias do Rio, a gente foi pra Ilha Bela algumas vezes, Ilha do Mel, algumas vezes também, porque a gente queria muito conhecer o Raul e o Crespo, que eram nossos ídolos na época, mais do que qualquer outro, desculpa, eu sou amigo do Wilhelm, tudo, da família Schirman, do Amir Klink, tudo, os nossos ídolos eram o Raul e o Crespo. Porque eles tinham dado a volta ao mundo pra surfar.
Que massa. Então, e uns amigos nossos já tinham ido lá, o Darcy lá de Garopaba, foi visitar, uma galera foi visitar eles. E era deram na década de 80, eu acho, né? Então a gente queria, era Anyway, né? O nome do barco deles. Eram 44, 40 pés. Eu não sei, A gente queria visitar eles, cara. Queria visitar eles. Daí a gente foi até Ilha Bela, Ilha do Mel lá, Paranaguá, pra visitar eles. Pra visitar eles aqui. Que massa. Bom, daí a gente... Numa dessas descidas que eu fui pro Rio... A gente estava quase fechando um projeto, a gente já tinha o projeto, tinha atrás de patrocínio. Naquela época era mais fácil, né? Pra conseguir a gente tava no finalzinho, cara. No finalzinho que idade tu da tinha? época. A gente tava com 18, 17, 18, 19. Nessa Aí época. que veio eu a... sei que a Juind começou com 20, 21. E a gente, antes disso, a gente tava tudo fechado. O governo Amin, que era o governador da época, ia patrocinar metade e a RBS ia patrocinar outra metade. Daí tinha laboratório de ensino à distância da Universidade Federal, era um puta projeto. Para as crianças estudarem a costa, estudar geografia, estudar matemática, tudo em cima das nossas viagens. Isso com o Schaefer? Não, daí com esse projeto maior, a gente tava treinando com o Schaefer, mas tinha 50 mil para tinha para comprar uns 50 pés e tudo mais. A gente tava vendo uns 50 pés para comprar, uns Fast 500, pra comprar. E o de patrão, hein? Só que pra gente conseguir, naquela época, meu Deus, cara, os Fast Sim, 500 de patrão, pô, até hoje, cara, até hoje. E pra gente conseguir dinheiro para ir, e era um projeto muito mais caro pra gente dar retorno. Porque naquela época não tinha Starlink a, sei lá, quantos dólares por mês. Naquela época era 1.200, 2.000 dólares por mês só de internet. Isso. Não tinha como, e essa internet não tinha como mandar vídeo, então a gente tinha que filmar MDV e mandar pra cá. Então se a gente ia gastar 1 milhão parar entre barco e projeto, despejar as imagens, correio, pá. Se a gente ia gastar 1 milhão entre barco, comida e marina, essas coisas, a gente ia gastar mais 1 milhão só pra dar esse retorno. Entendi. Então era um projeto caro por causa, muito mais por causa do retorno, porque a viagem, o retorno tava mais caro que a viagem. Entendi, não? Mas isso é caralho, imagina a criançada estudando história, chegar do Brasil lá e a gente lá fazendo vídeo. Lá em Porto Seguro e coisa assim. Matemática, em cima das nossas milhas navegadas e tudo mais. Eram outros projetos, só que daí o governo Amin perdeu. E a gente perdeu o patrocínio. E a gente não sabe por quê. Ninguém mais queria patrocinar os moleques de 19 anos que nunca tinham feito porra nenhuma. Se a gente já tinham feito até coisa. Ninguém queria patrocinar a gente fora esse contato que a gente tinha. Daí a gente quer saber, cara, vamos fazer. E daí a gente tinha feito a Noronha. Depois já tinham feito a Noronha? Depois dessas pequenininhas, a gente, vamos com o Refeno. Daí fomos até Refeno. Isso tudo subindo a costa e vocês tentando o projeto. Subia e voltava, subia e voltava. E o Ilhabela, corria o Ilhabela e voltava. Estudava, a gente estava no terceirão, coisa assim. Entendi. E daí numa dessas, vamos correr Refeno de coisa. Daí a gente levou 1 mês pra subir a costa. Foi legal pra caralho, pararam em tudo que é lugar, pedia dica pros tiozinhos. E bom do Yacht Club de Santa Catarina... Tem parceria. Tem parceria em vários. Então a gente ficava. E a gente no barco não tinha banheiro, não tinha nada, né? Então a gente ficava desesperado pra chegar no lugar. Então, chegava lá em Ilhabela, e as Clube de Santos, a casa de Clube de Santos em Ilhabela. Os moleques, todo mundo tirava marinheiro. Não, a gente é sócio dessa porra aqui. Daí passamos o Réveillon lá em Angra dos Reis, lá no outro ano. Agora em Angra dos Reis, lá na Yacht Clube de Santos também, em Angra, lá no Frade, né? Pô, curtimos muito o Chefe 31, foi muito legal. E ele é muito bom pra dormir, só. Tem umas camonas assim. Ele é um open plane dentro, né? O resto tem cama do lado do motor, tem cama aqui, só. Não é ruim pra cozinhar, é ruim pra qualquer outra coisa, mas pra dormir ele é bom. E veleja muito bem o barco. Pra caramba. A gente ganhou a RGSD lá na Refeno. Olha aí. A gente ganhou. Daí a gente levou 1 mês subindo e 4 meses descendo a costa. Quando a gente tá descendo a costa, que parando tudo que é lugar, a gente perdeu o patrocínio nesse sentido, né? Não perdeu, né? Os caras deixaram de fechar. E quando a gente chegou aqui, a gente falou, puta, o que a gente vai fazer agora, né? E a gente viu que quando a gente tava descendo a costa, a gente não podia parar em muito lugar que o veleiro não aceitava. Né? A maioria dos lugares o veleiro não aceita. né? O calado é o quê? 2 metros, né? Mas qualquer, tu não vai parar em, sei lá, na Praia Brava aqui de Itajaí com um veleiro pra conhecer a Praia Brava de Itajaí. Não. Entendeu? Nesse sentido, assim, sabe? Tem muitos lugares. Então a gente chegou em Floripa, puto da cara que não ia conseguir fazer o nosso projeto em si, mas a gente não botou culpa nos outros. A gente bateu no peito e não, cara, então vamos fazer uma coisa que
a gente vai conseguir fazer, vai chamar uma puta atenção e a gente vai mostrar pra todo mundo que a gente é capaz de fazer as coisas. E daí a gente, não, então vamos fazer do Shui a Pocket de windsurf, de prancha vela. Sem apoio de barco, sem apoio de carro, sem apoio de porra nenhuma. Mochila nas costas. De windsurf deve ser muito massa. E uma vela só, né? Uma 8.2, que era gigante num lugar e pequenininha no outros. Daí a gente foi pro Hawaii, ficou 3 meses lá pra pegar o material. A Nash, na época, nos patrocinou, o Rob Nash. Daí a gente trouxe as pranchas, 160 litros tinha prancha, e as velas 8.2. A gente começou em 3 lá no Chuí, frio pra caramba, porque tem que ir o sul, né, de Nordeste, e não ia conseguir a costa do Rio Grande do Sul, e a costa do Rio Grande do Sul foi foda, cara. Comprida, né, longa, deserta. Comprida, né? E aquela ambientação longa pra caramba, a gente não tinha, nosso material não era de wave, né, mas nosso era pra andar. Vocês dormiam na praia daí? A gente dormiu na primeira ou na segunda noite, uma na praia, uma no Farol do Albardão, que eu acordei tão dolorido, e não foi do velejo do dia anterior, foi de tanto tremer a noite de frio, porque não tinha muito, a gente não tinha muita roupa, porque não cabia na mochila, né, cara? A gente tinha uma sapatilha, tinha uma calça, uma camisa, não sei o que, a gente ficou 5, 6 meses com a mesma bermuda. Fácil depois, tipo, tinha cheiro de mendigo. Eu acho que o próprio mendigo não sente seu cheiro, assim, sabe? Mendigo do mar. Mendigo do mar. E daí a gente foi fazendo essa aí, a gente teve... Que a costa é bem deserta, não tem abrigo, não tem né? Daí foi no Farol do né? Abadão, depois foi na casa do Ibama, lá quase chegando em Cassino, depois em Cassino. Nunca falando pra Marinha, que a gente tava fazendo, nunca chegamos e fizemos muitos estalhaços nos lugares pra não barrarem a gente. Eu me lembro que tinha uns argentinos fazendo de caiaque, a Marinha foi lá e não pode fazer, não sei o quê. Melhor pedir desculpa do que pedir licença. Não é instrumento certo, então tá. E a gente ia, foi foda, cara, foi foda. O Rio Grande do Sul foi muito foda. E daí esse nosso amigo falou, cara, isso não é pra mim, vou voltar pra faculdade, vou ficar na faculdade e tudo mais. E os dois que sobraram, eu e o Diogo, um olhou pra cara do outro, cara, agora se tu desistir eu desisto, então tu não pode desistir. E daí a gente falou, cara, desistir tu pode sempre. Então por que agora? Daí vai pro próximo. E daí a gente combinou, cara, vamos desistir? Vamos, mas quando tiver um dia bom. Não vamos desistir no dia ruim. Quando a gente fizer um puta velejo, uma puta quilometragem, tudo, e a gente quiser desistir, daí tá na hora de desistir. E metas, né? Nossa meta quando saiu do Rio Grande do Sul, era chegar em Floripa. Porra, fizemos uma meta, caralho, chegamos em Floripa. E a parte pior, imagino que... Daí de Floripa, próxima meta, a Ilha do Mel. Daí chegar na Ilha do Mel. E o windsurf, assim, tem uma certa, entre aspas, eu vou falar uma palavra proibida nessa viagem, que deve ter sido segurança, né? Mas ao mesmo tempo não é tão inseguro, porque tu consegue entrar na praia, né? E isso não precisa se preocupar, tu pode entrar no meio da arrebentação e vai surfando. Procede isso que eu falei, eu tô louco? Não, lógico, a gente saiu várias em Barra Velha. A moral é essa, né? Dá pra tu chegar na praia, né? É diferente de um veleiro. Sim, mas não tô dizendo que é um feito fácil, gente, é uma coisa absurda. Não, é legal que eu falo. É uma prancha de surf segurando aquele troço e fazendo força o dia inteiro, passando onda. Eu brinco que às vezes Qual é a velocidade média ali que vocês conseguiam manter? Uns 15, 10, 15 nós, isso aí, né? 20 nós. Não, fazia 20. Quantas milhas por por dia? 20 chega, mas... Cara, nosso recorde foi de Fortaleza, Praia da Baleia, ou Praia da Baleia Bom, foi lá em Fortaleza, foi 140 km num dia. 70 Praia da Baleia Fortaleza, Praia da Baleia ou Praia da Baleia em algum outro lugar? Praia da Baleia, tá. Já fazem 20 anos, né, cara? Praia da Baleia. Eu conheço Praia da Baleia lá, no condomínio... Foi logo depois. Muito rico lá, né? O Pandiani, ele fez, né, as Américas de catamarã, e ele fala isso aí, que o bacana de tu fazer parando assim é que tu tem a noção real do tamanho que é o continente. Do tamanho da tua viagem. Não, e parando, né? Porque quando a gente tava em 3, a gente tinha fogareiro. Porque daí era 3, divide, né? Dividia em 3, né? Fogareiro, barraca, né? Levava roupa, tinha GPS, tinha até umas cartas náuticas, não sei o que. Quando um saiu, a gente comprou guia 4 rodas das praias. E era esse guia ainda arrebentado as páginas que a gente ia passar nos próximos meses, assim, sabe? E daí alguém mandava de correio pra gente o resto, ou a gente comprava no lugar as outras páginas, arrebentava e ia. Daí a gente parava e nem falava pros pescadores, estamos vindo lá do Chuí. Não. Se a gente tá aqui em Itajaí, a gente, não, estamos vindo de Floripa. Porque senão eu tinha que contar muita coisa. Sim, é uma longa história. Daí aqui a gente, não, estamos cansados de mar, vamos entrar pro Superagui. Não conheço.
Superagui aqui em Ilha Bela, Ilha do Mel. Ilha do Mel, do lado, Superagui, tu sai lá em Cananéia. Ah, tá. E só que óbvio, né? Parou o vento. Daí em vez de passar um pescador pra lá, era um pescador voltando tudo. E daí tem várias histórias, né? Parou o vento. Daí a gente falando, não, a gente tinha um casal de senhor lá sentado na beira, não sei o que. Daí esse pescador nos levou pra casa dele. Em vez dele botar mais feijão ou pegar mais peixe, ele dividiu o que tinha pra comer com a gente. Cara, aquelas casas de... A galera do mar é incrível. Pano de taipo, de coisa assim. Foi bem legal essa coisa. E ele falando pra mulher, onde tu pegou eles? Perto do cemitério. Não tem ninguém lá. E a gente viu um senhor de casar, um casal na terra. Boiando lá, ficou uma cara boiando até anoitecer. Daí passou... Voltando tudo, daí a gente voltou. Daí no outro dia tentou de novo. Qual é a velocidade mínima de vento que vocês conseguiam andar? Cara, 4, 5 nós, só que não planava, né? Então quando a corrente tava... e a gente não tinha 70 quilos, tinha 100, porque tinha 30 quilos nas costas. Sim, entendi. Então tinha que ter vento pra planar. Mas várias vezes nesse... Já tentaram prender a mochila na prancha? Não, será que não desregulava. Pode crer. Desregulava. Daí era mais difícil de planar, era mais difícil de tudo. Crer. O que a gente fazia quando tava em rio era desmontar tudo, botava tudo no meio dos pés e pegava o mastro e ia remando. Entendi. Daí a gente conseguia chegar no nesse canal aí até Canané fizeram assim. Fizemos assim várias partes. Foi assim. Mas foi legal. Eu tive uma experiência uma vez com windsurf e, cara, eu brinquei com windsurf pra galera da vela aí que só usa o veleiro. Cara, é a coisa... é como tu sair de... Cara, eu não sei dizer. É como tu botar 160 com uma bicicleta, cara. Cara, é muito da hora, cara. É um negócio muito louco, assim, meu. Não tem como comparar, não existe, assim, tipo, uma comparação, um carro e um... Cara, é outro planeta, cara. É como se tu tivesse, assim, sei lá, andando de moto de trilha e saltando ao mesmo tempo, andando nas dunas, assim, que tu... parece que as ondas viram uma coisa só, assim, cara, é muito louco. Então chegou ainda bem, então. Não, eu consegui, eu aprendi a não cair mais, assim, e, cara, dava umas puxadas, daqui a pouco uma velocidade absurda, nossa, essa onda, pum, e desmanchava, assim. Mas aconteceu com a gente. Cara, muito legal, cara. Não, eu imagino... Inclusive aqui era muito legal, cara. Em Caiobá, essa região que tem aqueles bancos lá pra fora, como a gente, só que a gente tinha 60 centímetros de quilha, né? Pô, levei várias catapultas de trancar, daqui ia trancar e sair que e a prancha gira e o cara cai, pica, e de repente tu tá com águas na cintura, no meio do mar, longe pra caralho. No lado dos canais, sabe? De Caiobá e depois... E vocês iam costeando o tempo inteiro, não chegavam, tipo, aqui Cara, tipo, aqui no sul foi praticamente costeando. Daí no sudeste de São Paulo, que tem umas baías muito longas, daí a gente passou por fora. Eu acho que o mais longe que a gente ficou sem ver, assim, um tempão, foi lá pra altura de Morro de São Paulo, no sul da Bahia. Que é grande aquela Bahia, né? Da Bahia de Todos os Santos. A Bahia, e aí tu tinha que se ingrar todo dia. Tipo, Ilha Bela a gente ficou um mês de parado, porque não tinha vento pra sair. Daí a gente tava na casa de amigo lá, então não tinha como a gente sair pra ficar no continente, São Sebastião. Então quando a gente saísse, a gente tinha que fazer uma quilometragem boa, né? Então o Rio de Janeiro também foi a mesma coisa. Em lugares que a gente tava bem sediado, a gente não podia sair pra velejar pouco, a gente sair pra ir. Deslocante, tinha que sair planando, né? Planando. Santos, Guarujá, eu levei 6 horas. Eu devia ter pegado nas costas e passado o morro caminhando. Se tivesse passado... Não, mas a ideia era fazer pelo mar. Mas é que porque não tinha vento. E daí a gente vento contra, daí fica falando, aí não sai do lugar, o navio vindo no canal e a gente indo sai do canal, sai do canal, ia pro lado, não sei o que. Tinha lugar na Bahia, tinha lugar que a gente via a senhorinha caminhando e ela ia mais rápido que a gente ia lá pra fora. Quando voltava, a tiazinha tava aqui, daí ia lá pra fora, quando voltava a tiazinha tava aqui, porra. Mas aí a gente tinha eu me lembro até hoje, R$2.000 pros dois, pra dormir, tomar café da manhã, almoço e janta. Por quanto tempo? Por mês. 2.000 por mês? 2.000 por mês. Não, pros dois. Pros dois? Pros dois. E a gente voltou com dinheiro, tá?
Hoje em dia o valor do mundo. A gente voltou com dinheiro? Não, mas é que realmente as pousadinhas lá naquela época era bem mais barata. Sim, imagino. Hoje mas o uma dinheiro garrafa perdeu. não era 90 centavos no supermercado, era R$5 uma garrafa de água. Porque a gente não tinha onde fazer estoque. Então tudo era comprado fora. A gente não tinha onde. Se a gente quisesse tomar café da manhã, era fora. Não ia comprar um pão na coisa. Então almoçar era fora. Daí às vezes os caras nos. Não, tá passando por aqui, fica no meu hotel. Daí nos botavam num puto hotel, sem dar comida pra gente. Daí, porra, cara, como é que. Caro pra caralho, hotel, cara. A gente tava, beleza, dormia bem, mas não conseguia comer. Orçamento curto, né, tia? Orçamento curto, cara, não tinha como. Mas daí quando a gente chegou no Nordeste, foi um negócio muito bizarro, cara. Primeiro que é mais quente, daí a gente chegava e tinha gente na praia. Que a maioria das praias aqui não tinha ninguém, porque era frio. Então a gente chegava, caralho, onde que a gente tá? Daí arranjava um lugar pra esconder os material e que saía caminhando atrás de pousadinha. Daí chegou no Nordeste, os caras, tão vindo aonde? Oxe, tão vindo aonde? Ah, tão vindo lá de baixo, não sei o quê. Ó, fica lá em casa. Fica lá em casa. É muito da hora, né? Daí já ficava na casa, daí já ligavam A pra galera próxima lá é muito cidadezinha. receptiva. Ô, uns amigão meu estão passando por aqui, recebe eles aí. Daí na próxima a gente já tinha. Então a gente começou a poupar dinheiro no Nordeste, porque daí eles nos convidavam pra casa, comida e tudo mais. Então daí foi uma casa atrás da outra. Daí chegava lá, os caras já estavam andando de kite. Daí saía, vocês estão vindo aonde? Que irado, que não sei o quê. Era a época que o kite tava começando a Isso, tava explodir. começando a subir. Então foi uma viagem muito do caralho. Muito, Que ano era muito isso? legal. Só pra gente... Foi 2001, 2002, 2001. Ah, eu 2002. era um... Quanto tempo levaram uma criança. Um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Daí quando a gente chegou nas reentranças, isso aí tem um podcast só dessa de windsurf, né? Mas quando a gente chegou nas reentranças maranhenses, começou a Floresta do Guarás e tudo mais, não tem praia, é direto mangue. Então a gente conheceu um tiozinho, Manuel Português, que veio de uma história incrível também, vivia Que pelado na cidade dele, foi casado, não sei, 20 e poucos filhos, daí veio, naufragou tentando fugir de Salazar pra cá. História bizarra do Que tiozinho. massa, cara. E a gente ficou na casa dele e ele construiu toda vez que um dos filhos completava 18 anos, ele fazia um catamaranzinho pro filho pescar. Eles são uns 22 pés, 21 pés, esse catamaranzinho aberto para eles pescar. E daí ele nos deu suporte até o Oiapoque. Então das reentranças maranhenses, que é logo depois de São Luís do Maranhão, até o Oiapoque, a gente velejava durante o dia e ele vinha acompanhando, e à noite o barco ficava à deriva, mas óbvio que a corrente levava, né? E no outro dia a gente continuava. Vocês se abrigavam no barquinho dele, então? Isso. Pô, que Porque da hora. não tinha como. Daí Que fomos na Ilha dos cara. Lençóis e tudo mais. E o Oiapoque, chegando no Oiapoque, foi uma decepção fodida. Porque não tem nada lá. É mais um rio. É. Do outro lado é Guiana, mas não tem um marco. Então a gente passou aqueles rios muito mais Eu já fui no largos. Chuí de moto de trilha pela costa, Ah, toda é? pela areia. E, cara, cheguei no Chuí e me decepcionei. Não, mas no Oiapoque não tem nada, não tem cidade, não tem nada. Que lá A ainda no cidade Chuí tem um marco ainda no meio de um banhado Tem lá. uma- tem- Não, lá tem moles e tudo Tem mais. mole, é uma pedra, cara. É, no Oiapoque não. Mas No não é o Oiapoque- ponto mais ao sul, não fica ali, ele fica num banhado, tem um marco lá. É, eu saí da pedra, então não fui no mais É, do eu sul. tinha um molezinho curtinho, final da praia acabou. Não, mas não é ali o E umas, ponto. e umas casinhas. É isso que eu tinha lá no final. E era isso aí, meu, na época. É que o mais ao sul não chega a ser os moles, tem um pontinho mais abaixo ainda. Ah, bom, mas eu tava na praia. Não, mas A é gente pertinho, terminou pela praia, assim, assim. é questão de, sei lá, Puta, então eu não fiz nunca no Brasil, cara. Porra, não vou dormir hoje à Faltou um noite, pedacinho, caralho. né? E a POC eu nunca conheci nem. Acho que eu passei de carro mais perto, acho que foi na Transamazônica de carro. lá. E dessa viagem, cara, o que ficou pra ti, assim, tipo, o povo, a cultura, a trip foi longa? Cara, primeiro que a gente fez amigo no Brasil inteiro. Ah, que massa! Eu comecei a beber, antes disso eu não bebia, porque todo mundo queria escutar a história e nos dava cerveja pra gente. Olha aí. Quando eu comecei a beber, cara, na viagem, cara, porque ninguém falou, porra, vamos lá, cara. Ah, mas daí tem muita história. Tempestades e Calmarias, ou livro, se quiser saber histórias. Tu tem um livro, então? Tem um livro, Tempestades e Calmarias. Ele escreveu de uma maneira bem legal, porque ele conta a história dos personagens que passaram, tipo Dan Brown, assim, sabe? Pode E crer. depois aquele personagem entra na nossa viagem quando a gente chegou no Espírito Que Santo legal, e tudo cara. mais. Daí tem as histórias, todas as que a gente tá passando por cima, Cara, assim. e bastante. isso é Mas- coisas que eu não conhecia, eu não sabia. E é um Realmente, recorde isso aí, né? Tu tá É. no Guinness, né? Foi pro Guinness Book. Esse aí. E foi pro Guinness Que Book só a massa, medida da cara. costa, né?
Se a gente tivesse GPS que nem tem hoje, ia ser muito mais. Porque tu sabe, né? Que a gente não fez uma linha reta da costa. Não, claro A que gente não. ficou né? fazendo até de o windsurf no popa, ele não entra popa. Ele não entra popa direto. O popa ainda é assim. O windsurf não consegue, ele anda mais rápido que vento, né? Então ele não consegue uma popa rasa. Isso. Então tu tem que fazer assim. Então todo o bordo era. Bordeja de eu popa, queria né? muito saber quanto que a gente fez aqui, ó. Cara, eu acho que foi pra mais de 15 mil. Não, uns 12 mil, vai. Uns 4 mil. Caraca. E a costa mas- tem 7? Sim, 800 e alguma coisa. 8. Deve ter sido o dobro. Então essa foi pra Guinness Book, a gente não Talvez. tava. E a Mormike nos patrocinou, a Viva nos patrocinou uma época e tudo mais. E daí a gente conseguiu mostrar que a gente não era uns bobalhão. Tá porra louco, meu. Umas Casca crianças grossa, cara. brincando. Então a gente Tá, e depois dali saiu Volta ao Mundo ou não? Daí saiu Aí todo mundo. Daí depois dali. Não, mas antes a gente fez outra. Mas antes de tu falar assim, o que tu leva nessa viagem? Uma das coisas é, cara, cansei de não dormir porque no outro dia ia entrar um vento forte. E daí eu ia ter que enfrentar uma arrebentação maior e tudo mais, estava nervoso e sabe o que acontecia? No outro dia eu ia enfrentar cansado. Não adiantava porra nenhuma. Então isso aí, cara, isso aí eu acho que é pra vida, pra todo mundo, cara, vive um dia de cada vez. Foda-se, planeja o melhor pra amanhã. Mas não deixa de dormir, não deixa de descansar, porque tu tá nervoso que amanhã vai ter que fazer alguma coisa ou fazer outra coisa. Meu erro, viu? Cara, não, é o erro de todo mundo. Eu não durmo, cara, se eu tenho uma coisa bizarra pra fazer amanhã, eu não durmo e faço ela super cansado, estressado porque não dormiu. Mas tu não vai ter que fazer igual? E vou ter que fazer igual. Vai fazer Aí eu tenho que fudido fazer ainda, igual né? Ferrado, E ainda fazer com ferrado. sono. E eu não consigo, cara. É um instinto de responsabilidade, Sim. né? Que tá dentro Mas, cara, da gente. isso aí eu cansei. Isso é coisa de adulto, na verdade. Tu já não era mais criança. Não, tanto nessa de Wind como na Volta ao Mundo, eu acho que comecei mesmo a me tocar nisso na Volta ao Mundo, que eu falei, cara, amanhã a gente tá no meio do Atlântico e vai entrar uma puta tempestade no outro dia. Cara, vou ficar nervoso, ou não vou enfrentar o Cabo da Boa Esperança, vou ficar nervoso. O que vai adiantar, cara? Tu vai enfrentar igual no outro dia. Então descansa pra estar no teu melhor fisicamente naquele dia, e mentalmente e tudo mais. E o lance de um passo de cada vez. Tipo, se a gente tivesse saído do Chuí, não, vamos chegar no Oiapoque, cara, a gente não ia conseguir. A gente saiu do Chuí pra chegar em Floripa. Nossa meta era aquela. Então, metas pequenas pra ganhar uma meta maior, né? Então, a gente queria muito chegar no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro. Então, são as metas que a gente ia conquistando e cada conquista uma alegria, uma vitória e tudo mais pra continuar a expedição. Cara, então foi... que massa, eu tô adorando a história e nós nem começamos ainda. Nem chegou no veleiro, né? Nossa, nem chegou na vela, cara, que da hora, meu, 30 Nem chegou na vela. Estamos em 30 e alguns minutos aí de vídeo e nós estamos engrenando agora, meu. Que massa, Daí cara. depois dessa a gente falou, cara... Te dizer, seu filho da mãe, me deu uma vontade de comprar uma prancha Wind e de começar a treinar de novo, cara. Agora que eu Wind, fiz lá em agora Floripa, na Lagoa da Conceição, Não, e foi sempre. ali que eu comecei a brincar. Mas, cara, eu fui umas 5, 6 vezes e eu fui num dia que tinha vento de propósito, porque eu já tinha conseguido o equilíbrio. Assim, que eu já surfei e tal, já tinha o equilíbrio. Só quilha na água é muito irado, cara, aí o cara quando muito pega a irado. manha, velho, mesmo, de dar aquela jogada no corpo, tu vê que a prancha, aí tu começa a brincar na vela, tu pensa, cara, eu tenho controle total disso aqui. Um pouquinho Aí daqui a pouco tu forçou começa a aqui, embalar, arribou embalar, aqui. embalar, e tu pensa, meu, olha a velocidade que isso aqui alcança. Meu, tu dá um acelerão, Gui. O cara dá um acelerão que tu diz, meu, isso aqui é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Até que daqui a pouco tu salta numa onda, tu pensa, olha que da hora, velho. Aí tu cai no outro, aí o negócio piora, e daqui a pouco ela vira, e tu cai com tudo, assim. Lá em Tapes, é muito da hora, velho. na cidade da minha família, lá tem uma escola de wind lá. Tive a oportunidade, mas enfim, não tenho... Não conseguiu planar? Não, sim, mas digo, tem perto das Não, milhas que ele isso fez. não, né? e a porra. gente- É recorde, né? Caraca, o cara tá no Guinness, pô. E treinando, a gente não pega preparamento físico. Pega somente, realmente na viagem a gente pegou, porque antes a gente não conseguia. Não, por mais academia e tudo, é fazendo aquele exercício, né? É muito específico, né? E a gente, nosso planejamento, nunca ninguém tinha feito. Então a gente não tinha nenhuma bibliografia pra. Isso. Pra ler a respeito. É Isso, diferente isso. do Volta ao Mundo, que tu tem várias pessoas que fizeram. Bom, o Google não existia, então começa por aí. Não tinha biografia nenhuma a respeito do que a gente ia fazer. É o que a Então, galera faz hoje, né? A Pesquisa gente no Google. ia pra Lagoa da Conceição quando tinha vento e vai lá, cara, hoje eu consegui 10 km em X tempos.
né? Mais ou menos, né? E falar, então vamos levar uns 7 meses, velejando um dia sim, um dia não, e que não sei o quê. Não, é que Lá, hoje... nada a ver, porque a gente não tá. A gente achou que quando chegar lá na prática, passou vários dias sem ventar, outros dias a gente não andou nem metade do que a gente queria andar, e acabou levando 1 ano e 2 meses pra fazer um negócio que a gente achava com folga que ia fazer em 7 meses. Não, e o que eu quis dizer hoje é o seguinte: o cara vai fazer uma expedição. Aí tu lê 16 livros sobre a expedição que Sim. tu vai fazer, que tu já sabe por onde tu vai passar. E daí tu olha, tu tem carta eletrônica, tu tem isso, tu tem aquilo, tem aquilo. Vocês não tinham nada, cara. Google Earth, pra saber exatamente, né? Vocês não tinham nada. Google Earth, não tinha nada. Não tinha nada. Imagina o Google Earth, tu sabe exatamente qual. A gente não sabia se aqui naquela. Porque o Guia 4 Horas não mostrava. Se aquela ia ter vila de pescador ou não ia. Naquela praiazinha que a gente tava passando. Então a gente, não, vai ter vila, a gente vai ter que acampar. Ah, então leva mais barra de cereal. Cara, fiquei uns 10 anos sem conseguir comer barra de cereal. Porque como a gente abandonou o fogareiro, tudo, era barra de cereal e uma bolacha. Caramba, era comida fria ainda. Isso que acontecia. Aqui na Barra Velha aconteceu isso, né? A gente escondeu o material, acampou num dia. No outro dia não ventou. E a gente já tinha comido nossas barras de cereal, né? Daí a gente foi caminhando até uma cidade, deu 15 km. E daí no outro dia, 10 km lá, no outro dia a gente voltou pra pegar, daí quando começou a ventar, pra pegar o material que tava escondido pra começar a coisa. E não era um final de semana. Era uma roubadinha, depois da outra roubadinha, depois da outra roubadinha. Lá em Atlântida, eu vou contando, vamos lembrando, né? Atlântida no Rio Grande do Sul. Lá na Atlântida, no Rio Grande do Sul, a gente foi dar uma entrevista pra 0 hora. Quando voltou, tinha arrombado nossa casa. Tinham levado pé de mastro, que é onde que pede a coisa na vela. Pé de mastro. Levaram algumas coisinhas lá. Daí, e quando ia entrar um ciclone extratropical, quando entrava o vento. E lá na Atlântida não tem nada. A gente quer saber? Vamos pra Torres. A gente comprou uns carrinhos de mala, aquelas rodinhas pequenininhas, botamos tudo em cima e fomos caminhando, cara. Da Atlântida a Torres, São cara. 70 km, eu acho. Cara, foi bizarro, cara. Aqueles, eu não lembro até hoje, aqueles Antes da Rua de Sal. Bem cara. antes da Rua de Sal. O quê? Dá 60 km, eu acho. Deu uns 60 km caminhando, cara. Passava Puxando Eu já fui de Arroio de Sal até Torres de a pé, pela praia. Sabe aqueles carrinhos de mala antigo de feira? Com a roda dura? Cara, e daí tem aquele monte de riozinho passando, né? Daí o pé molhava e criava bolha, e estourava bolha e tudo mais. Daí acampava, né? Daí quando a gente já tinha acabado nossa comida, a gente tava na última barra de cereal, chegando e tava, sei lá, uns 5 km pra Torres. Daí tava o pai com uma criança, eles estavam brincando na praia e a gente parou pra degustar nossa última barra de cereal. Degustar. Tu acredita que a criança foi lá e pediu a barra de cereal pra gente e a gente não tinha como falar não? E a criança comeu a barra de cereal e a criança acabou a barra de cereal, o pai olhou pra criança e falou: tá, agora vamos pra casa comer alguma coisa. Que da hora, velho. Legal que tu lembra disso. Deve ter doído. Doeu muito. E tava com muita fome. Bom, vamos passar do windsurf. Daí acabamos essa de fomos pro Oiapoque. Daí fizemos o final lá no Oiapoque. Daí fomos pra cidade do Oiapoque, que fica umas 10 km pra dentro do rio, com o manual português, no barco do manual português. E lá tinha um marco, daí a gente tirou foto no marco. E a Oiapoque aqui começa ou termina o Brasil, não sei. Tu tem foto um pouco dessa jornada assim? Tem alguma coisa. Depois tu me manda tudo. Que imagina, se vocês não tinham um fogareiro, não iam levar câmera, não iam levar nada, assim, é mais Não, difícil. a gente tinha uma câmera que a gente... Pô, imagina a GoPro hoje, cara. Imagina o drone. Ia ser o melhor programa que tinha. Imagina a GoPro pendurado na... Não tinha nada. A gente tinha que pegar uma mini DV, tirava. Nessa de... Vou parar. Noronha e Natal, a gente foi com aquelas de disquete, que cabiam 5 fotos em cada disquete. Obrigado, velho. Meu amigo ia pra tirar foto, imagina, cara. 250... sei lá, mas é um disquetezinho aqui que cabia, cada disquete cabia 5. Eu tô ligado. Daí saía com 10 disquetes no bolso. Era de marca top, Sony, uma coisa assim, né? 10 disquetes na pochete e a gente tinha 50 fotos no dia. E na de Wind já tinha as mini DV. Daí a gente parava, botava e daí passava o outro de Wind. Guardava, tudo, fechava na fila, voltava. Não tinha essa. Que só massa, apertar no botãozinho. E ia sempre um costeando o outro, assim, pra não perder segurança e tal. Um junto, assim, um com o outro, assim, né? Daí paramos em tudo. Todos os lugares que a gente parou de veleiro e não conseguiu entrar, a gente parou. Claro. Paramos em Itacaré, Conhece Morro o Brasil, São então, Paulo, literalmente... Camamu, Barra Grande, tudo que tu falar, Da hora, Praia do Francês. Praia do Francês,
tem um coral lá fora. Porra, aqui tá protegidaço, vamos por aqui. Cara, andamos uns 2 km aqui, quando chegou não tinha saída do coral. Não tinha saída, não tem saída do coral. Eu já fui na Praia do Francês, não tem saída. Eu fiquei olhando e procurando, não tem, velho. A gente teve, mas não tinha porra do Google Maps pra Não, gente ver se tinha saída. mas eu não fui. Eu tava na A gente teve praia. que voltar tudo, cara, voltar tudo pra ir pra Maceió. Então tem vários, assim. Não, e Maceió é lindo, né, Salinas cara? do Maragogi, tudo. Paramos Já fui pra todos- Maragogi, cara, é lindo, lindo, lindo. Paramos Inacreditável. Todos os picos. Daí Recife, a gente falando a Recife, a gente era menor, vela. Qual é a melhor água? É Maragogi, né? Aquela, o sul da Bahia, lá para do Espelho, é muito bonito lá. Não conheço. Com Muruxatiba para do Espelho. Cara, Maragogi, o único Prado. lugar que eu já vi na minha vida, assim, no Brasil, pelo que eu conheço, que eu já melhor fucei o água. Brasil todo. Noronha. Cara, Noronha deve Noronha. ser. Não é que eu nunca fui. Eu nunca fui. É nível internacional. Mas a minha assim. experiência, assim, cara, se tu quer ir bem fundo e fazer um passeio assim, que tu Maragogi, pode comprar um avião, cara, Maragogi. Maragogi O cara é legal. pega aquelas lanchinhas do site, tu olha assim, 10 metros de profundidade no Fish Finder. Tu olha lá pra baixo, tu vê uns peixes. Aí tu Um pensa, abraço "Nó!" pro Marcelo Lacerda, que tem aquela ponta lá de Maragogi, tem uma pousada alucinante lá. Eu Foi não onde conheço, que a acho gente que eu não ficou lá. conheci. E aí, Lá dos e aí teu camarada, a ideia era fazer depois de Noronha até... Isso, daí depois que a gente terminou essa, a gente, não, vamos fazer mais Pô, uma. Eu tô fazendo umas curiosidades aqui, por que eu tô mostrando o Mormai aqui, depois a gente fala o porquê. Mas tem a ver com vela, né? Mas tem a ver com a vela. Daí depois a gente falou, não, vamos nos consolidar mesmo, cara, e vamos fazer uma que é talvez até mais difícil que fazer o Chuya Epoch, mas despende bastante treino e tudo mais, então a gente ficou uns 3 meses de uma pessoa treinando pra fazer Noronha e Natal de windsurf. E foi muito engraçado, porque Noronha, Natal. Noronha e Natal de windsurf, De windsurf. sem acompanhamento, sem nada. Não. Daí sim, com uma carta náutica já colada na vela. a gente Eu sou mandou macho, mas imprimir. não tanto, cara. A gente mandou imprimir uma carta náutica, colar na vela, 1,5 litro de água de cada lado na base da vela e tudo para 2, né? Para 2 fazerem. Naquela lá, quem foi para Noronha sabe, todo mundo que vai Chega até na a ficar palestra. sério agora porque eu fiquei tenso. Na palestra do tubarão lá, em Noronha, o biólogo fala, não, que aqui em Noronha não tem problema de ataque de tubarão, porque é uma biologia tudo Equilibrada. equilibrada, que não sei o que. Daí a gente, ufa, então tá tudo certo, né? Que a gente tinha até comprado aqueles que nem os bombeiros lá, os Tinta, salva-vidas. Não, aquele, o choquezinho mesmo que dá na Ah, água. sim. Sei. A gente comprou um desses, que os salva-vidas de Recife usam. Mas a gente tava durante a noite, né? Daí tu joga na água e fica de boa. Tava tudo certo. Daí quando ele tava terminando a palestra, porém, em alto mar, o tubarão é um bicho curioso. Então se tiver alguma coisa boiando em alto mar, ele vai vir talvez dar uma moscada. Pra experimentar, ver se... Puta que pariu, Ah, meus cara. Mas daí eu tava preocupado com o tubarão, eu acabei sendo mordido por um cachorro. Era o único pastor alemão, o único cachorro bravo de Noronha. Tava do lado da minha casa que a gente tava ficando. Cara. Daí, depois de ter feito 24 horas antes exatos, cara, de sair, aí eu fui tomar café na pousada. O Diogo tava com a mulher dele, na namorada dele, numa pousada, e eu fiquei na casa do Patrick, da Águas Claras, lá de Noronha. E eu passava sempre pela frente desse cachorro, ele tava sempre preso, tava tudo certo. Nesse dia, a mãe disse que, minha mãe falou que é ela que pediu. Pode ser, Pra me né? atacar pra não ir pro mar. Nesse dia, esse bicho nem, cara, arrancou a coleira e veio no meu braço. Daí, quando largou meu braço, eu fui me jogar de volta pra casa que eu tava. Ele pegou minha perna e estraçalhou minha perna. 2 rasgos gigantescos. Daí eu falei, cara, o rasgo eu não tô nem aí. Mas eu tenho que pisar. Eu tenho que conseguir pisar pra fazer. O rasgo eu me trato depois de chegar em Recife, né? Isso. E tava chegando na época, eu acho que era em 2003, 2004, tava chegando uma refeno. Então os caras da refeno chegaram, cara, comecei a botar remédio pra dentro. Anti-inflamatório, pra dor e que não sei o que, pro no outro dia acordar sem nada, né, cara? E acordei, eu não conseguia nem pisar, cara. Caraca. E daí claro, era né, o... meu? É claro. E daí meu amigo falou, cara, e agora? Eu vou sozinho ou não vou? E agora? Né? Daí tudo que e tinha tudo dividido em 2, né? Tinha que passar pra uma. E- Primeira coisa que saiu fora era o repelente de tubarão. Foi um espeto na retranca pra casa
ia lá e dava uma cutucadinha no tubarão. Realmente, um espeto de churrasco a gente botou na retranca. E daqui a pouco um sashimi também, né? Uma retranca pra isso. A gente tinha umas roupas da Mormai que inflavam, que nem da Mirklink, pra ficar... Ah, que da hora, meu. Pra conseguir dormir e coisa. O velho foi doido, né? Porque tava todo mundo chegando da Refeno. Caralho, uma travessia bizarra. Tô chegando de barco. Porra, 50 horas, que não sei. E o Diogo saindo de windsurf no outro dia. Que da hora, meu. Tipo, Esculachou a galera que chegou de barco achando que tinha feito a aventura da vida, tá ligado? E ele dormiu na prancha uma noite. Ele disse que desde que ele saiu, ele já tava pensando em pedir resgate. Só que a gente não podia, a gente tinha um Iridium na época, né? E a gente sabia que não podia acontecer duas coisas juntas. O Iridium molhar e um mastro quebrar, ou ele bater com a cabeça e tudo mais. E ele ficou, puta, vou pedir resgate, mas só mais um pouco. E à noite a gente sabia que não ia poder resgate. Daí acabou anoitecendo. Daí dormiu. Dormiu, vomitou à noite. Amarrado na prancha? Qual era o... Tu botava, a gente botava, ficava a vela pro lado, né? E daí tu fica, era umas 160 litros. Dava pra ficar. Ele caiu da prancha algumas vezes. E ficou viajando que o pé dele era o guardião dele e tudo mais. Entrou começou a delirar. Daí acordou de manhã e falou, puta, quanto mais perto de terra, mais fácil de resgate. Daí ficou. Quando eu vi, caralho, a terra tá lá. Que da hora, meu. Foi uma alegria ele chegar assim. A mãe dele achando que eu tava junto, né? A mãe dele tava aqui em Floripa falando, ai, como é que o Diogo e o Flávio estão? Não sei, não. E a namorada dele na época falou, não, os dois estão bem lá, que não sei o que, deram notícia. E o Diogo dando notícia mais sozinho, ó, só ficou. Daí que guerreiro, velho. Daí ele saiu exatamente na frente do Ocean Palace, alguma coisa assim, que era o hotel que a gente tava pra esperar ele. Daí foi... Tu encontrou ele? Ele tava esperando ele quando ele chegou? Tava. A gente pegou o avião e tava esperando ele. Tava fazendo todo o controle dos pontos, plotando. Que da hora, meu. E tu com os pés de cachorro. E eu mancando, né? E quando é que a gente vai fazer esse trecho aí que falta ainda pra ti, né? Bora! Não faço. Dava de wing, porra. Cara, eu vou te dizer que eu sou meio maluco às vezes. Eu já pensei algumas vezes em fazer. Nunca fiz. Nunca fiz nada desse tipo de coisa. Mas eu tenho vontade de fazer umas doideiras assim. Tem idade. Pra essas aí que a gente fez, tem idade. Que hoje eu não repetiria. Não é muito perrengue, é muito tempo. Né? E a gente sempre foi com essa cabeça de não voltar, sabe? Então a gente ficava muito tempo fora. Isso. Não, e hoje tem família, é diferente. Tinha risco de não voltar, né? Com certeza. Não nesse sentido. Mas o cara delirou, tinha daqui risco, a pouco sim, de não voltar. Baixa a cabeça, ou enfim, acontece alguma coisa, né? Sim. Ele numa dessas viagens aí, o tubarão dá uma... Ainda mais sozinho, né? Tá super exposto no mar. O tubarão dá uma lambidinha por cima da prancha e já carrega. Não, em todas o risco tinha. O risco realmente tinha, mas... Se vocês estivessem de dois, era mais fácil de repente se arrumar e dormir. De dois, inclusive, a gente tinha mandado fazer umas fitas com umas boias. Eram 3 boias pra gente virar um catamarã. Isso, imaginei. Eram 3 boias que a gente prende pelos mastros, né? E daí botava por baixo das pranchas. Ficava uma boia aqui, daí uma cinta com a prancha aqui, uma boia aqui no meio, uma cinta com a prancha aqui e ficava junto. Que doideira. Início da parte da volta ao mundo, vamos lá. Eu tô louco pra ver a tua volta ao mundo. E eu vi gente falando que não, dá pra dar uma mergulhada, cara. De boa, vai comprar o barco, tira da água. Tem muita gente que contrata o survey junto com o broker. Cara, o survey é do cara que tá comprando. Sim. Tu gasta, o cara tem que confiar nele, entende? 2008, acho, 2007 e meio. A gente começou a volta. 2007 e meio. Começou a volta, subiu o Brasil inteiro, né? Então eu sou o capitão mais novo do brasileiro a dar a volta ao mundo. Que idade tu tinha? Massa, cara. Eu terminei, eu acho, com 27. A moral era vocês dar a volta ao mundo e procurando as melhores ondas. Isso. Nunca tava... que da hora! E pela tua experiência que tu fez já, né, a costa do Brasil de Schaefer e depois fez uma volta ao mundo de catamarã. A vantagem de cada um, assim. É que brincam, né? Que é dar a volta ao mundo? É fazer manutenção do barco em lugares paradisíacos. Com certeza. Galápagos, cara, é um lugar que a galera fala pouco, né? Tem pouco turismo e tudo mais. E é alucinante, cara. Então todo dia, final de tarde, eles nos mandavam uma coloração de ataques na nossa região. O mapa de calor, né? O mapa de calor. O mapa térmico. Cara, foi uma agonia desnecessária, cara. Totalmente roxo. Dá pra dar a volta ao mundo? Tá. Quanto que vai gastar? Não sei. Se tu tem a manha de mexer em 90% das coisas, não vai ser barato.
se tu qualquer coisa vai ter que chamar alguém pra fazer, vai ser muito mais caro. Com certeza.